Olá, neste IELTS Reading Assignment, nós temos a dinâmica de primeiro termos que ler o primeiro parágrafo por completo, depois ler o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. Então, por exemplo, aqui no parágrafo B, você lê do In the past few years até o Theory e do The Central Governor até o Performance. E faz o mesmo para cada um dos parágrafos subsequentes, lendo o primeiro e o último período. E, igualmente, chegando até o final do texto, no caso aqui o parágrafo K, você o lê por completo também. Por que você faz essa dinâmica? Essa é uma leitura inicial, seca, feita para que você tenha a possibilidade de estar fazendo uma leitura completa do texto, só que bem direto ao ponto, não havendo uma leitura desnecessária de partes que você não sabe se irão ser abrangidas pelas questões ou não. E o primeiro parágrafo e o último são parágrafos críticos para a compreensão do texto como um todo, pois, basicamente, isso daqui é um texto dissertativo, ou no mínimo analítico, onde que os primeiros e últimos parágrafos são críticos para, de fato, a ideia geral do texto que você está lendo. Você lê o primeiro período dos parágrafos entre o primeiro e o último, pois ele é o tópico frasal do parágrafo, ou seja, a essência do parágrafo logo em seu começo. O restante do parágrafo é simplesmente um aprofundamento do que é dito no começo dele, tudo bem? E você lê o último período, em especial para questões de matching, que vão ser questões como essas que nós vamos estar trabalhando hoje. Questões de matching são questões de combinação. É por isso que nós chamamos elas de matching. To match, ou seja, combinação. Você tem que combinar diferentes informações com diferentes parágrafos, tomando como referência a essência da ideia do parágrafo e a essência da ideia dessas informações. Pois bem, muito frequentemente, a parte do parágrafo que acaba definindo que uma determinada informação é a informação que deve ser relacionada a ele se encontra logo no final do parágrafo, não no começo e muitas vezes também nem no meio. Portanto, com você podendo se precaver já lendo o último período, você tem a possibilidade de estar lidando com questões de matching e qualquer outra questão que envolva o relacionar de ideias a parágrafos de uma forma mais efetiva, sem ser pego de surpresa por consequência, tudo bem? E ao longo da sua leitura dessas partes iniciais, ou seja, o primeiro parágrafo completo, o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente, e o último parágrafo completo, você aqui tem a necessidade de estar buscando destacar palavras-chave, ou seja, palavras que definem com exatidão informações específicas e o tópico do parágrafo. Então, por exemplo, aqui no parágrafo B, Timothy Noakes é um exemplo de palavra-chave. Alan Sinclair Gibson é um exemplo de palavra-chave. University of Cape Town, South Africa é um exemplo de palavra-chave. Ou seja, toda qualquer informação que define com exatidão o que é abrangido no parágrafo em termos de informação específica. Então aqui, Noakes é um exemplo de palavra-chave aqui no parágrafo C. Não é? Aqui temos novamente Noakes, 100%, 30%. Você vai, de fato, destacando palavras-chave, e é possível você destacar palavras-chave tanto nas partes que você está lendo para interpretação, quanto nas partes que, em teoria, você está pulando. E eu digo em teoria porque, mesmo essas partes onde que inicialmente você não está lendo, essas partes entre o primeiro e o último períodos, você tem a possibilidade de fazer um rápido passar de olhos aqui, em busca de palavras-chave, e é muito frequente que você consiga encontrá-las mesmo com você não efetivamente lendo o texto para entendê-lo, porque elas se destacam de fato esteticamente do resto do texto. Portanto, também busque passar os seus olhos rapidamente por essas partes que você não está lendo para interpretação, na busca por palavras-chave que esteticamente se destacam do restante do texto, tudo bem? Perfeito. Então, tendo essa dinâmica de leitura inicial, você vai aqui para esse primeiro grupo de questões, ou seja, header matching. Aqui temos, então, a necessidade de definir qual é o melhor título para cada um dos parágrafos do A ao F. Pois bem, é aqui onde que os últimos períodos acabam sendo muito importantes para a definição de uma forma ainda mais precisa sobre qual é o melhor título para o parágrafo. Você, naturalmente, pode acabar lendo agora, ao voltar ao texto, tendo em vista essas questões, os parágrafos por completo. Não é o menor problema, mas ao menos tente, tomando como referência o primeiro e o último, inferir qual é
o melhor título. E você, na realidade, faz isso da seguinte forma. A primeira questão que você faz quando você está lidando com questões de header matching é excluir. A primeira questão, então, que você vai é excluir das opções possíveis de resposta para a questão os títulos que você rapidamente sabe que não tem absolutamente nada a ver com o que o parágrafo fala sobre. Então, primeiro você exclui. Tudo bem? Esta é a primeira questão que você faz. Então, você está aqui analisando o parágrafo A e qual é o melhor título para ele aqui da lista. Você já exclui tudo que não é relacionado ao A e que é facilmente definido como tal. Depois, a segunda questão que você faz é, de fato, naquele grupo de 1 a 3 alternativas aqui de títulos para o parágrafo, mas normalmente são 2, não 3. Mas neste grupo de entre 1 e 2, normalmente, ou melhor, neste grupo de 2, de 2 alternativas que fazem sentido, selecione a alternativa que proporcionalmente é mais abrangida no parágrafo do que a outra. Por quê? Com muita frequência você se depara com um determinado parágrafo no qual você verdadeiramente tem 2 títulos diferentes que podem ser relacionados a ele. Mas lembre-se, você não pode ter 2 títulos para o mesmo parágrafo. Você precisa selecionar um. E, portanto, você tem que se questionar, ok, mesmo se você tem um determinado parágrafo podendo ser logicamente relacionado a 2 títulos, qual é o título onde que o parágrafo desproporcionalmente fala mais sobre? E assim você, na realidade, vai selecionar o melhor título. Às vezes, o parágrafo fala somente um pouquinho mais sobre um do que sobre outro. Pois bem, isso é o suficiente para você definir que é parágrafo X e não Y, o parágrafo a ser relacionado, ou melhor, o título X e não Y a ser relacionado com o parágrafo que você tem em mãos, tudo bem? Então, primeiro vai por exclusão e depois vai com o que o parágrafo mais desproporcionalmente abrange sobre, tudo bem? Depois aqui você tem essas questões que envolvem a necessidade de classificar as diferentes ideias, tendo em vista as teorias que são apresentadas no texto. O texto vai apresentar essas 3 teorias aqui: Limitations Theory, Central Governor Theory, and both the Limitations Theory and Central Governor Theory. Então, interessante. Você tem aqui diferentes afirmações, ideias, informações, e você tem que classificar cada uma dessas como sendo ideias relacionadas à teoria de limitations, à teoria de central governor ou a ambas, não é? E você vai utilizar a nomenclatura que você tem aqui. Então, se você acha que a questão 7 é melhor relacionada à teoria do central governor, a resposta para ela é a letra B. Tudo bem? Então, muita atenção com isso e, de fato, utilize a nomenclatura apropriada. Tudo bem? E detalhe, aqui que se encontra a importância também de você destacar palavras-chave, porque essas mesmas expressões que aqui você tem, elas estão no texto também. Essas exatas, Limitation Theory, Central Governor Theory. E você, idealmente, ao fazer a sua leitura inicial do texto, já destacou essas palavras-chave visualmente nele. Portanto, com muito mais facilidade você consegue retornar ao texto e encontrar os parágrafos que falam sobre isto. E, por consequência, você, na realidade, consegue se concentrar nas partes que falam exatamente sobre o que a questão pede e, por consequência, mais rapidamente encontra a resposta, sem precisar de ficar dando tiros para o alto até encontrar o parágrafo apropriado a ser analisado para você, ou melhor, por você, para responder a questão. Então, é aqui que você tem a importância de destacar de palavra-chave, tudo bem? Pois bem, eu lhe desejo então, portanto, uma ótima prática IELTS Reading.